Quero ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração para liberar sobre a sua vida, para ministrar a sua vida. Todos nós, eu e você, enquanto seres humanos, temos 3 possibilidades na vida. Diga assim, 3 possibilidades. Fale mais uma vez, diga assim, 3 possibilidades. No que tange a nos desenvolvermos como pessoas, como servos de Deus, de uma forma geral, eu e você temos 3 possibilidades. Quando se fala de desenvolvimento, eu quero que você considere pelo menos espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente e fisicamente. Diante da necessidade de se desenvolver, melhorar, eu e você temos 3 opções. Eu e você podemos estagnar e não sair do lugar, não avançar. Eu e você podemos piorar, ou eu e você podemos melhorar. Na jornada da nossa vida, diante das experiências, diante das pessoas com as quais nos relacionamos dia a dia, diante das lutas que enfrentamos, diante das vitórias que temos, diante das derrotas que temos que processar, diante dos problemas que enfrentamos, como estamos? Estagnados, melhorando ou piorando? Considere comigo, José, apesar de ter sido vendido por seus irmãos, apesar de ter que lidar com uma situação extremamente difícil, que foi criada no seio da sua família, ele não piorou. Ele não deixou seu coração azedar. Uma frustração enorme, uma situação difícil dentro da sua casa. O problema se instaura quando ele partilha com seus irmãos um sonho que ele teve da parte de Deus. E depois disso, ele não se torna uma pessoa problemática. Ele não deixa azedar o seu coração. Ele melhora. O filho pródigo, apesar de estar na casa do pai, depois do regresso do seu irmão, em vez de se alegrar, ele se mostrou incapaz de se alegrar com o retorno do seu irmão. Ele piorou, ao invés de melhorar. O tema dessa simples mensagem, que lendo um livro, o Espírito Santo no gabinete em casa falou comigo, foi isso: rapaz, melhore. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: melhore. Para quem está do outro lado, diga assim: melhore. Se é uma irmã, diga assim: mulher, melhore, mulher. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: crente, melhore. Irmã, irmão, melhore. Ontem, na programação das mulheres, a frase que estava no banner era a seguinte: é uma frase da irmã Edmeia Williams, mulher de Deus, que a gente deseja trazer a esse lugar para ministrar aqui nesse púlpito. Ela disse assim: mudar vai custar o seu conforto, não mudar vai custar o seu propósito, pode custar a sua vida. Eu e você sabemos que toda mudança gera incômodo, sim ou não? Sim ou não? Deixar do jeito que está, não mexer, é bem mais fácil, mas gera estagnação. Já teve a experiência de encontrar alguém que você não via há anos, e quando encontra, essa pessoa está da mesma forma de sempre, não mudou nada, não evoluiu nada, não melhorou nada. Agora, particularmente, acho uma experiência maravilhosa quando encontro alguém que não via há muito tempo e constato que aquela pessoa melhorou, evoluiu, cresceu, se aperfeiçoou. Então, uma verdade inquestionável que alcança todos nós é o seguinte: na vida
eu e você estamos caminhando para o bem ou para o mal, para melhor ou para pior, estamos mudando. E o desafio para mim e para você é mudar para... Então diga mais uma vez para quem está do seu lado: melhore. Para quem está do outro lado, diga: melhore, irmão. 1 de João, capítulo 3, verso de número 2. O texto base da nossa mensagem. 1 de João, capítulo 3, verso de número 2. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos o que, irmãos? Semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Deixa eu ler de novo, porque a repetição é um dos métodos da aprendizagem. Amados, agora, hoje, no presente, somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Estamos em mudança, sim ou não? É preciso melhorar, sim ou não? Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Considerando o texto em questão, sabemos que João está falando nesse texto sobre a filiação. Ele está falando sobre os filhos de Deus. E o que é base para essa questão de sermos filhos de Deus é estar em Cristo. Somente em Cristo nos tornamos filhos de Deus. Não é uma questão de auto se declarar. João capítulo 1, verso 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você pode dizer amém? Agora considere comigo, 1 de João capítulo 3, verso 2. Somos filhos, primeiro, por adoção. E a adoção de Deus para comigo e com você revela a grandeza da graça de Deus para conosco. A questão da adoção mostra e revela também a glória da esperança. E a adoção é o motivo pelo qual eu e você precisamos vivenciar a santificação. O único caminho para entrarmos numa família é pelo nascimento ou pela adoção. O amor de Deus se revelou a nós quando Ele nos adotou como filhos. E por causa do amor dEle, hoje qualquer um que esteja em Cristo pode fazer parte da família de Deus. Posso ouvir um amém por isso? Por causa do amor de Deus que nos adota como filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, que é o nosso irmão primogênito. Considerando 1 de João 3:2, vemos no presente a bênção da filiação. Está no texto: amados, agora somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus de 3 formas distintas. Diga comigo: criação. Fale mais forte, diga: criação, adoção e geração. Ou seja, Deus nos criou, nos adotou e nos gerou de novo em Cristo Jesus. Nascemos de novo, nascemos da água e nascemos do Espírito. No diálogo de Cristo com Nicodemos, é isso que Jesus deixa claro para ele. João capítulo 3, verso 3 e 5. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Verso 5, respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascemos de novo,
nascemos da água, batismo, e nascemos do Espírito. Essa filiação deve dar todo o rumo, toda a direção, todo o norte. Essa filiação deve dar toda a orientação para a nossa vida. Eu preciso melhorar. Se eu for um filho autêntico do Pai, eu irei melhorar. Mas aí eu chego na parte do texto que quero dar destaque, que é onde vamos desenvolver essa breve mensagem. O mesmo texto diz que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, estamos em transformação constante. E me escute, eu e você precisamos evoluir, precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos caminhar firmemente rumo àquilo para o que Deus tem para mim e para você. Eu preciso me tornar, você precisa se tornar o que Deus quer que sejamos. Um fato inegável da vida também é que alguns crescem e se tornam grandes, outros se deformam e atrofiam. Melhorando ou piorando? Crescendo ou se atrofiando? Qual tem sido o processo da sua vida? Eu e você também não podemos deixar de considerar o seguinte: o ambiente que escolhemos para viver e as decisões que tomamos hoje revelam o que nós iremos nos tornar. Quais ambientes você frequenta? Para onde tuas escolhas têm te levado? Pensa comigo. Analisa a sua vida, eu analiso a minha. Como tenho feito, desde quando o Espírito Santo tem falado comigo nessa mensagem? O comportamento é sempre o mesmo? As manias são sempre as mesmas? Os erros são sempre os mesmos? A reincidência e não mudança? Eu não posso lhe enganar. Você está estagnado. E eu venho aqui dizer para você nessa noite: melhore. Melhore. O Espírito Santo quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida nessa noite. Provérbios 28:13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. A palavra diz que quem confessa e deixa, melhora. Quem esconde e não abandona, estagna. Quem confessa e deixa, melhora. Quem não confessa, estagna. Agora pense comigo. Se confessou, é porque sinceramente identificou. Se identificou, é porque se analisou. Se confessou e abandonou, é porque deu lugar ao Espírito Santo de Deus para agir. Então, a mudança, a transformação, a libertação, inevitavelmente vai acontecer. E essa pessoa vai o quê? Ela vai melhorar. Vai. Vão dizer assim sobre a sua vida: quem te viu e quem te vê, numa situação dessa você explodia. O que foi que aconteceu com você? Você vai dizer: eu estou melhorando para a glória de Deus. Eu vou melhorar. Eu vou deixar o Espírito Santo de Deus agir em mim. A gente sempre procura colocar as músicas certinhas dentro daquilo que a gente vai ministrar, para seguir uma linha condutória no culto. E eu não pedi à irmã, me diga o nome dela certo, para não trocar o nome da irmã. Lídia. Eu não pedi ela para cantar essa música. E quando ela cantou a canção, eu disse: pastor Thales, tem tudo a ver com a mensagem. Fala com a banda para ver se a banda
Toca a música, porque depois da mensagem ela vai louvar essa música de novo, porque o Espírito Santo de Deus já está falando. Romanos 7, 24. Paulo vai dizer assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? No capítulo 7 de Romanos, ele vai dizer o que a irmã cantou: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu termino. Aí depois ele diz isso aqui: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Nessa passagem, Paulo está despindo a sua alma. O apóstolo está aqui em Romanos capítulo 7, compartilhando uma experiência comum a todo ser humano. Considerando todo o capítulo 7 de Romanos, que peço a você que leia hoje todo o capítulo 7 antes de você dormir, vemos nesse capítulo que Paulo diz que tem conhecimento do bem, deseja fazê-lo, mas não conseguia. Ele também tinha conhecimento do mal, a última coisa que ele queria fazer, no entanto, ele terminava fazendo. E sua sinceridade expressa no texto. Paulo está dizendo que se sentia com uma personalidade dividida. O que o apóstolo nos revela no capítulo 7 de Romanos é como se dois homens estivessem dentro dele. Sentia-se miserável em duas direções. Ele tinha plena noção da guerra interior que enfrentava a todo tempo. O sentimento era de frustração, pois tinha capacidade de ver o que era bom, mas se mostrava incapaz de fazê-lo. E também tinha capacidade para reconhecer o que era mal, e se mostrava incapaz de conter-se e não fazê-lo. Eu profetizo em nome de Jesus: você vai vencer a você mesmo. Você e eu iremos melhorar. Paulo está olhando para dentro de si e registrando com toda a sinceridade a sua realidade como ser humano, que muita gente não tem coragem de encarar. Em amor eu lhe digo, sem acusação, em amor eu lhe digo, não faça vista grossa para os pecados que você comete. Não faça vista grossa para o erro que tem sido cometido com reincidência na sua vida. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem pode me livrar dessa situação? Paulo está olhando para dentro de si, registrando com toda a sinceridade a sua realidade como ser humano. Igreja amada, irmãos e amigos, não basta conhecer o bem que devemos fazer. Se conhecer o bem fosse fazê-lo, a vida seria muito fácil. Não basta decidir, pois decidir fazer algo está muito longe de realmente fazê-lo. Todos nós sabemos como Pedro, em Mateus 26, verso 35, decidiu e disse para Jesus que, se necessário fosse, morreria por ele. E a gente sabe como foi o final da história. Há na natureza humana uma fraqueza para com a vontade e o desejo. Mas eu quero, mas eu estou sentindo isso, eu disse isso, mas não estou querendo fazer mais isso, quero fazer aquilo. A vontade, o desejo se defronta com os atos, com os problemas, com as dificuldades que surgem e muitas vezes fracassa. Escute, a vontade humana, sem a fortaleza de Cristo, estará fadada ao fracasso. A vontade humana, sem a fortaleza de Cristo, estará fadada ao fracasso. Paulo, como eu e você, todos nós sabemos com toda clareza o que é errado, o que é mal aos olhos de Deus. Mas tanto ele como nós somos incapazes de corrigi-lo. É como um médico que consegue diagnosticar a enfermidade, mas não consegue promover a cura. Me escute,
Jesus é o único. Jesus é o único que não só sabe o que é mal, mas Ele e somente Ele pode corrigir o mal na minha e na sua vida. E nessa cura, Ele não te oferece uma crítica, Ele te oferece uma ajuda, Ele te oferece libertação, Ele te oferece salvação. Nos versos de 14 a 25 de Romanos 7, Paulo está falando sobre a situação humana. Mas em Romanos 8, ele vai falar sobre a solução para a natureza humana. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que fazem parte de uma religião. É assim que diz a Bíblia? Agora já não há mais condenação para aqueles que se tornaram evangélicos. É assim que diz a Bíblia? Agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Ele está aqui nessa noite para mudar a história da sua vida. É em Cristo, igreja, e somente nele que eu e você nos tornamos capazes de reconhecer o bem que quero fazer e de fato fazê-lo. É somente estando em Cristo que teremos discernimento para analisar: esse caminho vai me levar ao pecado, e se afastar dele. É somente rendendo a nossa vontade a Cristo que estaremos fortalecidos para viver a vida na inclinação do Espírito e não da carne. Melhore em nome de Jesus. Diga assim: eu vou melhorar. Diga para sua alma, diga assim: eu vou melhorar. E nesse quesito de transformação, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3,18, ele diz assim: e todos nós, João disse, que ainda não fomos revelados aquilo que de fato nós iremos nos tornar. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3,18, ele diz assim: e todos nós, que com face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em... Diga assim: estou sendo transformado de glória em glória. É um processo que acabou? Estou sendo. E é de glória em... Esse versículo é o ponto alto desse capítulo 3. Sem Cristo, sabe o que é que há na minha e na sua vida? Se Cristo não reinar, Ele só pode ocupar um lugar na minha e na sua vida. É o primeiro lugar. Se Jesus for para você um paliativo que você busca só quando dói ou tem problema, você vive uma oscilação drástica na sua vida. Mas somente se Ele reinar na sua vida, você gozará da verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Sem Cristo, o que há é escravidão. Sem Cristo, o que há é morte. Sem Cristo, o que há é condenação. Sem Ele, o que há é estagnação. Não há mudança, não há transformação. É em Cristo e por meio dele que somos convertidos, libertos, e como Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, somos transformados progressivamente à imagem de Cristo. O processo de santificação é um melhorar constante. A santificação em Deus é um estado pleno. Em mim, você é um processo. É melhorar sempre. Porque entenda, igreja, o propósito do Senhor não é apenas nos destinar para a sua glória, mas é nos transformar dia após dia. Romanos 8, 29, está escrito: pois aquele que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quem é o modelo? Quem é o modelo? Quem é o padrão? É Cristo. Entenda que o projeto de Deus conosco é nos transformar à imagem de seu Filho. O processo e o objetivo do Senhor em nós é esculpir o nosso caráter, tendo como modelo Cristo Jesus. O plano de Deus também é que os que se converterem verdadeiramente a Cristo, e os que viverem o processo e a experiência da libertação pelo Espírito, sejam transformados pelo autêntico conhecimento de Jesus, para que chegue à estatura de varão perfeito. Ô irmão, para com esse pensamento retrógrado, que você diz assim: já tenho 30 anos de igreja. Você tem melhorado? Porque é hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. A vida cristã é isso. Não tem outra coisa. Não é teoria. Evangelho é prática. Então, o plano de Deus é que os que se converterem de fato, eu não estou falando de adesão, eu estou falando de conversão, sejam transformados na força, no legalismo. Não. A transformação se dá pelo autêntico conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. Porque Efésios 4, verso 13, 14 e 15 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé. Todos, é o propósito de Deus, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Escuta, o propósito está no texto, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, e ele é Cristo Jesus. O que é que Paulo disse? Estamos sendo transformados. Essa transformação não acontece num certo ponto. Essa transformação é um processo contínuo. A palavra transformados está no tempo presente, indicando a natureza contínua dessa transformação. Então não há outra verdade. Eu preciso melhorar. E a expressão no texto de glória em glória enfatiza a natureza progressiva dessa experiência. E é uma transformação e uma mudança que acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. É a metanoia, é a mudança de mente. Vocês lembram do Saulo? A caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos. Melhorou. Saulo melhorou. Saulo foi transformado em Paulo. Como foi que isso aconteceu, pastor? Saulo era judeu por nascimento. Saulo foi criado na fé judaica. Saulo foi criado aos pés de Gamaliel. Saulo foi alguém que embasava toda a sua vida no conhecimento que ele adquiriu. E esse conhecimento lhe tornava arrogante. Saulo era fariseu da seita mais rigorosa do judaísmo, membro do sinédrio judaico, cidadão romano. O que era mais característico em Saulo? Perseguidor implacável da igreja. Tudo o que tinha a ver com Cristo, ele perseguia. Atos 26:9.
perseguiu a Cristo. Atos 22:4 mostra que ele perseguiu a religião de Cristo. Atos 26:11 mostra que ele perseguiu os seguidores de Cristo. Esse era Saulo, o mais severo perseguidor da igreja. Testemunho dele, palavras dele, 1 Timóteo 1,13: eu que fui blasfemo, perseguidor e insolente. Saulo melhorou. Saulo foi transformado a caminho de Damasco. Atos capítulo 9. Sabe quem era Saulo? Uma pedra bruta que Deus lapidou. Eu vim aqui te dizer, Ele vai lapidar você também. Não se assuste não. Se Ele tiver que derrubar, Ele derruba. Se Ele tiver que quebrar, Ele quebra. Se Ele tiver que ferir, Ele fere. Sim ou não? Sim ou não? Se assuste não, prova você na Bíblia. Ele prefere te ferir do que te perder. E Ele tem a pedagogia dele. Às vezes Ele nos leva para o deserto, porque no deserto a soberba vai embora. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai rapidinho. Como foi que esse Saulo melhorou? Pelo poder do Evangelho. O assassino foi transformado num pregador do Evangelho. Melhorou. Aquele que destruía igrejas se tornou o quê? Um plantador de igrejas. Sabe o que Saulo fazia? Ele interceptava todas as cartas que eram enviadas para as igrejas. E quando descobria quem enviou, ele matava. Ele melhorou. Ele foi aquele que mais escreveu cartas no Novo Testamento. Saulo, quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Jesus vai entrar no teu caminho, vai te proporcionar uma experiência transformadora com Ele. Eu não tenho pretensão de mudar a sua vida em hipótese alguma, porque não tenho o poder para fazer isso, mas o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Eu não tenho dúvida, Ele já está agindo na sua vida, e Ele vai melhorar você. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Olha o que ele diz: fui crucificado com Cristo. O Paulo agora, o Saulo não, o Paulo, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, e agora já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Lembra do gadareno? Lembra do gadareno? Melhorou. Marcos 5, verso 15. Quando se aproximaram de Jesus, olha o segredo da mudança, olha o segredo da melhora. Quem se pôs no caminho de Saulo foi Jesus. O gadareno, que vivia no cemitério e que ninguém chegava perto dele, Marcos 5,15 diz: quando se aproximaram de Jesus, viram o homem que fora, não é mais, porque melhorou. Tem libertação de Deus nessa noite, nesse lugar. Que fora possesso da legião de demônios, ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. E diz o texto: e todos temeram muito. Que foi que aconteceu com o endemoniado? O homem vivia nu, se cortando, grilhões não o prendiam.
Como ele pode estar assentado, vestido e em perfeito juízo? Ele melhorou. É Jesus. Uma mulher da vida, usada e desprezada, foi transformada. A mulher foi pega em flagrante adultério em João capítulo 8. E tem uma oportunidade concedida pelo próprio Cristo, que Ele vai conceder a algumas pessoas nessa noite mais uma vez. Diante do erro cometido, diante de toda acusação, diante de toda vergonha pública, a palavra que Jesus libera para aquela mulher foi a seguinte. João capítulo 8, versos de 7 a 11. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Não tem nenhum, Senhor, mais aqui. Eu também não te condeno. Só faz uma coisa, a partir de hoje: o bem que você sabe que você tem que fazer, eu sou a fortaleza que você precisa para você fazer. E o mal que você sabe que você não pode fazer, eu sou a fortaleza na sua vida para você não fazer. Então melhore, vá e não peques mais. Mas teve alguém que saiu pior da presença de Jesus. E o que me apaixona na Bíblia é que ela não esconde nada. Como assim, pastor? Teve alguém que saiu pior da presença de Jesus? Vou lhe mostrar. Porque é uma escolha. Você pode melhorar, você pode piorar, ou você pode estagnar. Mateus 19, verso 16 em diante. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chama bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhes ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Aí Jesus, que é onisciente, disse: só uma coisa. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Que diz o texto? O jovem se retirou como? Triste. Saiu pior. Sabe por quê? Porque Jesus tocou na ferida dele. Sem dúvida, a riqueza para ele era mamon. Porque Jesus nos evangelhos se refere ao dinheiro como uma entidade. Quando alguém põe as coisas, os bens em primeiro lugar na sua vida, é idolatria. Ele se retirou triste, porque possuía muitas propriedades. Saul melhorou ou piorou? Ele começou profetizando com os profetas. Ele começou tendo vitórias. Como foi que ele terminou? Praticando o que Deus abominava. O Espírito Santo de Deus está falando: melhore. Piore não. Estagne não. Melhore.
Sansão piorou ao invés de melhorar. Com ele eu encerro. A vida de Sansão é um exemplo claro de uma má escolha. Ele não quis recomeçar. Sansão preferiu prosseguir de qualquer jeito. Sansão não decidiu mudar. Sansão não decidiu melhorar. É fácil encontrar todo tipo de defesa atrás das quais queremos nos esconder. Há muitos que atribuem o pecado à herança, ao ambiente que está, ao temperamento ou à condição física. Podemos argumentar que alguém nos enganou e fomos levados por um caminho extraviado. Mas é característico de todos que fazemos o possível para nos livrar das nossas responsabilidades. Sansão achou que o pecado não o afetava. Sansão achou que o pecado não lhe trazia perigo. Gostar de todos os prazeres e, se for necessário, cometer seus erros sem terminar pior do que antes, é impossível. Igreja amada, querido, querida que nos visita, João insiste em que quando o homem peca, as defesas e desculpas e justificações próprias, sejam elas quais forem, carecem de toda pertinência. A única coisa que pode superar o pecado é a humilde e penitente confissão perante Deus, e se necessário for, perante os homens. Essa palavra vai ficar na sua mente essa semana. O Espírito Santo, quando você fizer o que você sabe que Deus não quer que você faça, Ele vai dizer: melhore. Melhore. Temos a promessa de Deus, que Ele não despreza um coração quebrantado. Temos a palavra empenhada do Senhor, que mediante confissão e abandono do pecado, o que acontece é o perdão e a salvação. A genuína atitude de humilde confissão abre as portas para o perdão. E é isso que o Senhor, pelo seu Espírito, deseja fazer nessa noite, nesse lugar. Igreja amada, todos nós, enquanto seres humanos, temos 3 possibilidades no que tange a nos desenvolvermos como pessoas, como servos de Deus. Ou a gente melhora, ou a gente piora, ou a gente vive uma vida mais ou menos estagnada. Ele tem uma vida abundante para mim e para você. A palavra está entregue e a escolha é sua. Você vai melhorar, você vai piorar, ou você vai voltar para casa do mesmo jeito que você está. Paulo diz que o culto é racional. Sabe qual é a oração que a gente tem que fazer hoje aqui? Então, liberta-me de mim. Eu não quero viver no pecado. Eu quero viver uma vida consagrada ao Senhor. Quem deseja isso para a sua vida? Feche os teus olhos, por favor. E eu conto com a oração da igreja nesse momento. Em nome de Jesus.